O que os homens podem fazer contra tanto ódio? Venham comigo. Sair e enfrentar. Para a morte e a glória. Por Rohan. Por seu povo. O sol está a nascer. Esperem a minha chegada ao amanhecer do 5º dia. De madrugada, olhem para o leste. Sim. Sim. A trombeta da mão de martelo de Helm deverá soar no fundo. Uma última vez. Sim! Que seja esta a hora em que colocamos nossas espadas juntas. Gibify Fábula. Voltando com mais uma historinha de Fábula. Essa saga perpétua aqui no Gibify. E agora, um número especial para mim, que deveria ser especial para vocês. Piadinhas à parte, Fábulas tem vários especiais. Um deles é chamado de O Último Castelo, publicado de forma de one shot, ou se você preferir, até em Original Graphic Novel, né? Ele é separado da numeração principal do título regular, por assim dizer. Isso acontece com qualquer revista, mas na Vertigo, na antiga selo Vertigo da DC Comics, isso representava uma coisa extraordinariamente craftada. Por exemplo, P. Craig Russell, ele era um cara, uma figurinha carimbada para fazer grandes momentos em séries da Vertigo. Ele fez o número 50 de Sandman, o Ramadã. Ele fez o número 50 de Lucifer, entre outras coisinhas bem bacanas. O conto de Conan, As Joias de Guarnó, pela Dark Horse. O Vampiro de Praga, em Hellboy, também pela Dark Horse. Todas essas histórias que eu comentei, gente, são aclamadas, são ganhadoras de Eisner. É meio que quando o cara entrava pra fazer essas coisas, ele já era cotado, ele já era visto como o ganhador do prêmio Eisner, porque o cara mandava muito bem. Teve uma época que o Sr. Gibify considerava o P. Craig Russell como o maior desenhista de todos os tempos, mas o tempo mostrou como eu era um juvenil. Eu ainda gosto muito da arte de P. Craig Russell, mas teve algumas coisas que não me agradam posteriormente na obra e vida de P. Craig Russell, que uma hora ou outra eu vou citar pra vocês. Na verdade, já foi citado também no Gibify de O Anel de Nibelungo. Tá lá todas as minhas críticas ao estilo de P. Craig Russell, se você quiser checar. Se você quiser checar também essa história, ela está linkada no post deste podcast, como Fábulas, edição de luxo número 2, para você comprar e clicar ajudando o Gibify. Se não, você pode só curtir, comentar, compartilhar com seus amiguinhos este grande podcast. Mas, pois bem, do que se trata O Último Castelo? Gente, é uma coisa estranha assim. É uma outra festa do Remember. Lembra que na primeira saga, na primeira história, né, Lendas no Exílio, tinha uma festa para se lembrar das fábulas fugindo das terras natais. Aqui, o Bill Willingham, ele toma a liberdade de fazer um outro. Ele é um grupo seleto. Comemora outro dia de saída das terras natais, né? Parece uma repetição de temas, mas, né, é só estranho e para por aí. Por quê? Tem um grupo que estava tudo junto e foi o último grupo a fugir das terras natais. Foi o último que conseguiu fugir das terras natais. E é a história de O Menino Azul. Eu acho que eu não falei tanto sobre O Menino Azul, que é esse garotinho que sempre tá ali do lado da Branca de Neve, tocando uma corneta. Se eu já não comentei o suficiente dele, ele parte de uma riminha, que é lá nos países anglicanos é chamado de nursery rhymes, né? Ou seja, uma cantiga de ninar. Cantiga de ninar. Tipo o nosso Atirei o Pau no Gato, né? Eles têm várias também. Uma delas se refere ao garoto azul que toca o seu
trombone, a sua cornetinha, né? E é bem fofo. O Bill Willingham traz esse personagem como um personagem até eficiente, né? Ele tá sempre ali ajudando a Branca de Neve como ele pode. Ele é amigão do Príncipe Sapo e do Pinóquio, né? Então ele é nerd junto com os outros garotos fábulas. Mas aqui a gente vai ver outra faceta que a gente não tinha visto do Garoto Azul, que no Nursery Rhymes dá a entender que talvez o Garoto Azul ele fazia parte de batalhas. E agora eu leio para vocês na íntegra, direto do Databook de Fábulas, compilado pela DC Comics em Fables Encyclopedia, que eu importei. Aqui vai. Little Boy Blue, come blow your horn. The sheep's in the middle, the cow's in the corn. But where is the boy who looks after the sheep? He's under a haycock, fast asleep. Will you wake him? No, not I, for I do. He sure's to cry. Primeiramente, redigida por Famous Tommy Tom's Little Storybook lá em 1760. Então, né, assim, literalmente falando, a rima, né, numa tradução brusca, conta sobre esse garoto que devia estar olhando as suas ovelhas e as vacas, né, pois eles podiam estar sob ataque de uma raposa. Então eles falam, não acorda ele não, porque senão ele vai chorar. Gente, para nós, é esse o significado hoje. Para aqueles tempos, alguém possuir uma corneta, lembra? Era a época de batalhas campais, né? 1700 é você saindo da Idade Média. Então sempre tinha, né, a corneta para incitar cavaleiros. Então estipula-se que talvez este conto, quem o escreveu é sim de um Little Boy Blue, aquele cara que já tocou as cornetas em batalhas e agora se redime em fazendas, né? Redime-se como um fazendeiro, já viu batalhas no seu tempo. E quando ele acorda, né, ele não vai ficar triste porque uma raposa atacou suas ovelhas. Talvez ele chore porque ele já participou de tantas batalhas e talvez no seu sono ele tenha o seu descanso das memórias horríveis. Isso, claro, tudo é especulação de um grande estudo literário. Como toda grande fábula tem, como toda grande história antiga, né, você consegue achar significados escondidos na sua síntese. Então, Bill Willingham, ele escreve O Último Castelo, que seria um bastião ali, com várias fábulas se escondendo do grande adversário. E o Garoto Azul, ele não é simplesmente um garoto do staff, um garoto ali de um shore boy. Ele é realmente o tenente principal dessa guarda. Eles ali são guardados pelo general Bearskin, que é uma fábula, gente, escrita pelos próprios irmãos Grimm. E é uma fábula, né, uma história, né, no caso, um conto, que os irmãos Grimm relatam que um soldado, né, ele encontrou, tipo, um demônio ou um estranho, né, qualquer mera semelhança com outros contos, né? Não é mera coincidência. Mas sim, ele encontra um demônio, um estranho, que fala assim, ó, eu vou te dar esta pele de urso, você vai vestir ela por 7 anos, e se você, né, não cortar o seu cabelo, não cortar suas unhas, bababá, e não cuidar da sua saúde, você vai ter a vida eterna e muita riqueza pra frente. E o Bearskin, ele faz isso mesmo, né? Ele passa 7 anos não tendo esses tratos com ele mesmo. E, né, as coisas acontecem normalmente. Tanto que ele é rejeitado por 2 moças, que são irmãs no caso, né? Elas falam assim, até você é um pior que um animal. Mas a última irmã, né, ela aceita casar com o cara. E ele fala assim, ó, não vamos casar agora não, né? Daqui 3 anos eu volto, né? Quando eu tiver poder me limpar, cortar minhas unhas, cortar meu cabelo, minha barba, né? Mas fica aí com meio anel agora, né? Na nossa promessa, né? E a gente se casa depois. E é isso que acontece. Quando o cara chega, ele é o general motherfucker, bonitão, vestindo uma pelagem de urso, né? Ele é muito foda, ele ganha todas as batalhas, ele é o melhor cara do mundo e a melhor... A irmã mais nova se dá bem, né? Tanto que as 2 irmãs mais velhas, elas se matam. Elas se matam, né? Ele até encontra o demônio de volta, né? O demônio fala, viu? Eu ia ter uma alma de qualquer jeito. Não foi a tua, mas eu levei as das 2 irmãs, trouxa. Enfim, esse cara é o bastião dessa guarnição. Ele é um cara muito foda mesmo. E o Garoto Azul é o seu tenente. Ali tem várias outras fábulas, gente. Eu só tô dando atenção pro a Menina Azul e o Bearskin, porque eles são os principais. Eles estão guardando isso aí e todo mundo tá ali. Tem umas que a gente reconhece, né? Por exemplo, o Príncipe Encantado ainda está
casado com a sua terceira esposa, que é a Cinderela, né? Tem ali até umas DR muito engraçada de ver. O Barba Azul está ali também presente, né? Ainda vivo, também parece ser meio cuzão, entre outras. As que a gente não conhece, mas conhece de outros contos, é, por exemplo, o Robin Hood e a sua gangue. Tem outras ali que eu achei muito interessante, que a gente não tem muito conhecimento, mas parece que elas são inspirações para várias outras. Por exemplo, tem ali 2 exércitos. Um exército com emblema de leão e outro exército com emblema de lobo. Então, alô Game of Thrones, não sei se você se inspirou em alguma fábula aí conhecida, mas estamos de olho. O Robin Hood com a sua turma tem uma que eu achei muito interessante, que é a Britomart. Eu fui ler na enciclopédia e o Bill Willingham, ele tomou essa decisão que toda fábula existe uma que parece uma deusa guerreira, né? Tipo uma Mulher Maravilha ou uma deusa da guerra grega, né? Que eu esqueci o nome dela lá, Temis, né? Ou também a própria mitologia grega tem Atenas, né? Que é a deusa da guerra. Então Bill Willingham queria uma personagem nesse sentido. E ele escolhe a Britomart, que ela participa de um poema em inglês, né? A Rainha das Fadas, que é um poema ali de todo o círculo arturiano, que o rei Arthur vai casar com a Rainha das Fadas e tal. Daí tem a Britomart, que ela é uma porradeira, né, lá das brumas de Avalon, e ela caça, né, ela caça por um homem, né, o guerreiro da justiça, o Artegal, né, e ela salva ele do Hildegund, uma outra bruxa, né, femme fatale. Então ele escolhe essa personagem de um poema em inglês, né, para personificar tudo isso, né, de outras fábulas, né, dessa mulher guerreira. E cara, é muito legal, porque ela tem uma interação muito massa com o Robin Hood. Por exemplo, no começo desse conto, a Chapeuzinho Vermelho está fugindo dos exércitos do grande imperador adversário. Então acontece, né, que os caras começam a tirar flecha nos ogros e demônios que estão perseguindo a Chapeuzinho Vermelho para ela conseguir entrar, né, na fortificação. E eles conseguem, né? Daí tem ali até uma aposta. O Robin Hood fala assim: e aí, Britomart, vamos apostar. Quem matar mais ogro, né? Veste um lindo vestido hoje à noite. E não é que a Britomart mata muito mais ogros com a sua lança e seus arcos, flecha. E daí o Robin Hood tem que vestir um vestido de donzela à noite lá com os caras. Os caras morrem de rir do Robin Hood. Cara, é muito legal. Entre outras fábulas, por exemplo, tem um ali que é inspiração para o Dom Quixote. É o rei Bornegascar. Opa, errei. É o Pellinor, né? Que é esse velho, também um nome saído das lendas arturianas, que é um cara que era muito bom. Embora seja muito velho, ele era muito fodão. Tanto que ele derrotou o rei Arthur algumas vezes. Ele era pai de muitos outros caras ali que faziam parte da Távola Redonda, né? Então um cara muito foda mesmo, embora seja velho, né? Então ele é uma inspiração aí pro Don Quixote, né? Que ainda tinha direitos autorais até esses dias aí. Ou também outras coisas, né? Por exemplo, a gente vê em Game of Thrones, né? O Lord Commander da Guarda Real lá, né? Ele era um velhote muito porradeiro, né? Que batia em todo mundo mesmo sendo velho. Então tem esses e outros estereótipos, tudo ali. Muitas fábulas. Tem outra fábula ali também que era o Guerreiro da Cruz Vermelha, que também servia de inspiração para o grande São Jorge, né? Que derrota um dragão, né? E aqui ele vai ter outro confronto com outro dragão, né? A serviço do adversário. Então, cara, muitas, mas muitas páginas de várias fábulas. O P. Craig Russell não deixa barato, ele põe muitas e muitas fábulas. Então essa é a grande diversão deste conto, gente. Por quê? Ao chegar da Chapeuzinho Vermelho, os exércitos do conquistador do adversário está tudo ali. Então vai ter porrada e eles têm um meio de se teletransportar para o mundo real, numa última barca ali que pertence ao Barba Azul. Vai rolar todo esse confronto e a gente vê essa batalha entre várias fábulas, né? Inclusive a mais massa eu acho que é desse cara, o guerreiro da Cruz Vermelha, que ele vai realmente perecer dessa vez contra o dragão e tal. Então é uma história muito complicada. O mais fodinha dessa história é, né, o Berskin, né, pedindo pra galera, ó, não vai dar pra todo mundo fugir, a gente vai ter que lutar e morrer aqui. Então essas fábulas, inclusive o Pellinor, o rei Madagascar e o Madao,
são um, né, dos exércitos que fala assim, a gente vai ficar aqui e morrer, né, no maior estilo espartano. O Robin Hood também fala, vamos morrer, e ele até dá um sacode ali na Britomarte, né, ela fala, vamos lá, e se foda esses caras. Então é assim de uma macheza infinita, muito massa. Nisso, o Garoto Azul, ele tem uma relação com a Chapeuzinho Vermelho. Eles dormem uma última noite. Eles têm uma noite de paixão calorosa. E ele fala assim, vai, Chapeuzinho, entra no barco lá e eu vou morrer junto com o meu exército. O Garoto Azul é tão guerreiro quanto todas essas fábulas místicas fodelásticas do universo. Quando ele põe a Chapeuzinho pra fugir no barco, ele volta lá. O senhor Berskin, o senhor coronel, ele fala assim, ó, eu não preciso de você aqui. Pega essa capa enfeitiçada, né, que a gente tem uma capa que consegue se teletransportar. Eu só preciso que você fique aqui, né, ajude até os últimos momentos. E no último momento você pega e transporta pro barco, vai embora e fica feliz da vida com o seu amor eterno, que é Chapeuzinho Vermelho. O Garoto Azul, ele meio que não quer fazer isso, mas ele aceita a última ordem do seu comandante foda, que é o Berskin, que morre de uma forma também gloriosa, heróica. Só que quando ele transporta o barco, eles falam, cara, a Chapeuzinho Vermelho não queria viver sem você. Ela tá tão apaixonada quanto. E ela saiu do barco e foi morrer junto com os exércitos. Então o Garoto Azul, ele volta sabendo que o amor da vida dele se sacrificou inutilmente para ficar com ele. Então tem toda essa festa, né? A gente vê eles lá tomando um último trago, né? Relembrando dessa experiência particular desse grupo de fábulas. Lembrando do último castelo. Gente, muito massa. Aquelas histórias que eu citei no começo, né? Todas elas são muito fodas do P. Craig Russell. Essa não fica atrás. É uma das melhores coisas que esse cara fez. É uma das melhores histórias de fábula. Porque é muito envolvente. Você fica puto no final, né? Com a Chapeuzinho Vermelho. A gente agora sabe, né? Dessa fábula tão conhecida que já morreu. Ela já morreu e ela era par de uma das outras fábulas que a gente também conhece. É muito angustiante. Tão bem desenhada, tão epicamente desenhada, mas angustiante e triste, né? Eu já citei, né, que uma das coisas más também é ficar caçando as fábulas nas páginas do P. Craig Russell, a batalha por si só, mas também tem essa carga. O que torna esse conto merecedor dos tantos prêmios que ele ganhou. Ele vai ter desdobramentos mais pra frente, muitos, mas muitos desdobramentos. Tanto que eu acho que valeu muito o encaixe dele nessa segunda edição de luxo. Fica ao final, é a última história dentro da edição de luxo. Então achei formidável, né, eles pôr isso na Reading Order e pôr aqui. Posso ter alguma discordância onde de ler esse conto, mas aqui eu achei que foi bem encaixado. E a gente vai discutir mais sobre ele no momento que ele se desdobrar em outras partes da saga principal. Mas isso é conversa para outra hora. A gente fica por aqui, o último castelo, e falou!